capítulo 30 fala-nos do voto das mulheres e refere-se também à sorte de Israel, responsável pelos votos que tinha feito, ouvindo-os Deus e não os tendo quebrado no seu governo neste mundo. Com efeito, Deus ficou responsável pelo voto, porque se tenha obrigado, e do qual o nosso precioso Salvador teve de tomar o fardo sobre si. No capítulo 31, encontra-se a guerra no deserto, embora o não caracterize, todas as vezes que caímos nos laços que o inimigo ali nos arma. Há sempre combates nos lugares celestiais, em vista de se gozar das coisas que ali são prometidas, mas no deserto é a paciência que está em exercício. Mas se houver queda, se cairmos na idolatria, se cometermos adultério com o mundo, acreditando ou fazendo acreditar nas suas armadilhas, se de algum modo nos unirmos amigavelmente com ele no deserto, fomentemos guerras sem mesmo ganharmos. Dessa maneira, o que quer que seja, no domínio espiritual, Deus vê-se obrigado a aplicar um castigo completo às nossas relações com as pessoas do mundo. Se não nos tivéssemos ligados a elas, não teríamos tido essas dificuldades. Mas, uma vez que, sendo nossos inimigos, eles nos enganam, forçoso é que nos tornemos inimigos. A nossa posição normal e pacífica está em não termos nenhuma relação com eles. Quantas vezes temos de agir como inimigos com as pessoas do mundo, porque quisemos tratar com elas como amigos e elas foram como laços para as nossas almas. Todavia, Deus dá-nos uma vitória completa logo que as tratemos como inimigos. No entanto, é indispensável uma destruição total e completa de tudo o que nos seduziu, senão voltaremos a cair no erro. Portanto, nada de concessões, nada deve ser poupado. O eterno Deus também dá ordens quanto aos resultados felizes das guerras do seu povo com seus inimigos. Escolhe aqueles que ele quer para fazerem a guerra e honra-os, mas quer também honrar, por sua vez, aqueles que deixou para trás, segundo a sua suprema vontade, que foram fiéis à empresa, menos penosa talvez, que Deus lhe confiou e tem cumprido segundo a sua vontade. O próprio Deus tem de ser também reconhecido pelos levitas e pelos sacerdotes. Uma outra coisa se liga aqui, note o capítulo 32, se há, por culpa nossa, guerras fora de Canaã, foi também por meio de guerras, aliás, indispensáveis, feitas àqueles que se opunham à sua marcha através do deserto, que o povo de Deus adquiriu para si um bom país e até, um certo ponto, descanso, aquém do Jordão, rio da morte, que serve de fronteira ao verdadeiro território da promessa. Tendo possessões neste mundo, às quais o coração se prende, esse coração prende-se também às bênçãos que estão aquém do Jordão, a um certo descanso que o povo de Deus adquiriu para si mesmo, fora de Canaã. Não nos faça passar o Jordão, dizem eles a Moisés. Moisés sentiu o alcance desse desejo. Se, segundo o governo de Deus, ele não podia entrar, o seu coração ali estava no entanto. Recorda-lhes o desprezo do país desejável, a quando, do envio de Cádiz Barneia, os pais deles a verem aquela terra, e censura asperamente Ruben e Gade. Todavia, aquelas tribos comprometem-se a marchar à frente dos filhos de Israel até a conquista do país. Moisés acede então ao pedido deles
estabelece-os em Gileade, com a meia tribo de Manassés. No entanto, a história do Santo Livro revela-nos que essas tribos foram as primeiras a sofrer e a caírem nas mãos dos gentios? Não sabeis, diz Acabe, que Remote de Gileade nos pertence e que os sírios a possuem? Felizes aqueles que esperam com paciência as bênçãos de Deus até que tenham passado o Jordão e que, esperando, preferem contentar-se com a sua parte, em vez de preferirem as bênçãos que estão aquém do país da promessa. Embora seja a providência de Deus quem as dá, elas são menos seguras. Mesmo as bênçãos espirituais, embora muito reais, enganam as esperanças dos santos. Se a Assembleia considera o mundo como sendo a sua sede, não há fronteiras semelhantes ao Jordão, e que o Senhor, nos seus desígnios de graça, estabeleceu como tais. Deus conta agora o seu povo, nome por nome, mostrando ao mesmo tempo o seu governo e a sua fidelidade, porque, embora guardando-os, não restava do primeiro censo senão Calebe e Josué. Lembra-se também, note o capítulo 33, de toda a sua longa viagem no deserto. Cada traço está diante dos seus olhos e na sua memória. E agora põe, em princípio, a posse do país pelo povo e a destruição total dos habitantes, que deviam ser inteiramente expulsos e não permanecerem no meio de Israel. Caso contrário, aqueles de entre eles que restassem seriam um tormento para o povo, e Deus castigaria também Israel como tinha castigado essas nações. É uma perigosa caridade aquela que poupa os inimigos de Deus, ou antes, que se poupa por incredulidade nos seus combates com eles. Em breve, se é arrastado a formar com eles alianças e atarem sobre nós o jugo que esses inimigos têm merecido e que nós, em tal caso, merecemos também.